Olá, irmãos. Estamos em mais um culto ao Senhor, culto de quarta-feira, agradecendo a Deus por tudo, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos os irmãos que estão conosco nesta transmissão. Queremos lembrar os irmãos, estamos no mês de março, mês de missões mundiais, e assim nós queremos entregar nas mãos do nosso Deus cada missionário espalhado em cada canto deste mundo, e que Deus esteja então abençoando a Primeira Igreja Batista em Mutondo também em toda essa campanha, quando estamos convocando a igreja a estar orando pelos nossos missionários, também convocando os irmãos a estar ofertando para que essas ofertas possam alcançar mais e mais lugares, mais e mais pessoas, transformando a vida das pessoas que ali forem alcançadas. Quero convidar os irmãos, nós estaremos fazendo a leitura de 1 João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10. Os irmãos acompanhem, por favor. 1 João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos, juntamente com o Ministério de Música, nós estaremos cantando o hino 198 do Cantor Cristão, que tem por título Aleluia. Logo depois nós estaremos orando e já falando sobre missões. Confiai só em Jesus.
meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Nós queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor cada missionário espalhado por cada canto deste mundo. Abençoe, Senhor Deus amado, todos aqueles que estão trabalhando para o avanço da Tua obra missionária, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus amado, a cada um que tem falado, que tem pregado, aqueles que têm ofertado, aqueles que estão em oração a cada dia, para então contribuir, Senhor Deus, para o crescimento e o avanço da Tua obra. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos agora recitando o nosso tema e a nossa divisa do mês de missões mundiais. O tema: Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Você pode repetir comigo aí, de sua casa, de onde você estiver. Viva o poder de transformar. A divisa se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E assim, irmãos, quero convidar os irmãos neste momento a estarem assistindo e cantando o clipe infantil da campanha de missões mundiais. Viva, Jesus é poder. Logo após, nós estaremos então ouvindo a mensagem com o pastor Francisco. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus, nome poderoso que faz vida. Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida, o autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder.
poder. Olá, irmãos, boa noite. Hoje é uma noite de oração, como todas as igrejas batistas, e a primeira igreja batista em Mutombo, a nossa igreja, está também em culto de oração. Nós queremos também dizer que estamos orando por todos os irmãos da igreja, por todos os ministérios, mas também orando pelos missionários, os missionários que estão nos campos. Nós estamos no mês de missões mundiais e temos missionário em vários países, famílias missionárias, gente precisando das nossas orações, do nosso apoio e também das nossas ofertas. Aquele que tiver da nossa igreja, que tiver as suas ofertas, nós temos um envelope na igreja, um envelope verdinho, mas você pode também depositar na conta bancária da igreja e avisar os tesoureiros, porque nós estamos no mês em que vamos recolher essas ofertas e enviar para a Junta de Missões. E também orando, aqueles que são membros da igreja devem orar pelos missionários. Meus irmãos, é muito importante a obra missionária. É a obra número 1 da igreja. É a pregação da palavra de Deus fora da igreja. Pregar aqui na igreja, dentro do templo, das nossas casas, é muito fácil. Mas sair para culturas diferentes, climas diferentes, lugares diferentes, pessoas de línguas diferentes, é uma outra coisa, é uma outra realidade. E nós temos a responsabilidade com os nossos missionários. Todos devem, nesse mês, se curvar diante de Deus, orando pelos nossos missionários. Nesse mês nós temos um tema que é Viva o Poder de Transformar. Né? É o tema de missões, da Junta de Missões Mundiais. Temos também uma divisa. A divisa é 2 Timóteo 1:7. E todos esse tema, essa divisa, os pregadores, todos aqueles palestrantes, estão usando muito a nossa divisa e o nosso tema. Como hoje é culto de oração, nós vamos andar entre os dois, o tema e a divisa, e também olhando para o momento de oração da igreja. Eu quero ler com vocês outro texto que é Atos capítulo 6, versículos de 1 a 6, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais continuemos sobre estas necessidades. Mas nós perseveramos na doutrina e no ministério da palavra. Este parecer contentou toda a multidão e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócon, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosselita de Antioquia. E os apresentaram antes aos apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. Que Deus abençoe aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Que bom, irmãos, é voltarmos à igreja primitiva para verificarmos e analisarmos os atos tão belos da vida desses
crentes. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bondoso, em nome de Jesus Cristo, entramos na Tua presença para, ó Deus, anunciar a Tua palavra. E, ó Deus, também orarmos pela igreja, por aqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitados da Tua palavra e das nossas orações. E muito especial os missionários que estão nos campos com as suas famílias. Ó Deus, abençoa todos os seus servos, dá-lhe a Tua graça, a Tua mão abençoadora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, o texto da palavra de Deus nos diz que a igreja primitiva ela estava num momento extraordinário. Um momento de crescimento, explosão de gente. Havia muitas pessoas ali procurando os apóstolos, procurando a igreja de Cristo, porque a palavra do Senhor estava sendo pregada. Os apóstolos estavam pregando. A igreja estava crescendo, mas houve ali uma necessidade de escolher pessoas para tomar conta de pessoas. É gente que cuida de gente. E esse tema é tão interessante, esse é um outro tema. Gente que cuida de gente. Então, escolheram 7 homens. Mas o mais interessante é saber as qualificações daqueles homens. Em primeiro lugar, o versículo 5 nos mostra que escolheram Estevão. Porque Estevão era um homem cheio de fé. Olha que qualificação extraordinária. Como é bom a igreja refletir sempre na questão da fé. Como é bom a igreja refletir sempre que devemos realmente ter fé. Mas, pastor, nós temos fé. Sim, mas é muito bom sabermos que a gente tem que repetir diariamente, todos os dias, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Dizendo, eu creio no Senhor, eu creio em Cristo Jesus, eu creio no Deus Criador do céu e da terra. Eu creio que esse Deus, Ele faz maravilhas e Ele é capaz de salvar e transformar vidas. Porque esse é o nosso tema. Viva o poder de transformar. E aquela gente estava vivendo esse momento, o poder de transformação, o poder de analisar nos olhos um dos outros e dizer, estamos no caminho certo. A palavra de Deus é cheia de preciosidade quando entramos e fazemos a leitura e interpretamos para que então nosso Deus nos abençoe a igreja e abençoe aqueles que estão fazendo a obra. Nós falamos muito da coisa de Deus, Deus é bom, Deus é o Pai, e Deus faz isso, é verdade, mas precisamos saber o que nós estamos fazendo para o nosso Deus. E aquela igreja é um exemplo. Exemplo número 1, ela fazia, ela trabalhava, ela se envolvia, ela se preocupava até em consagrar diáconos. Por quê? Quando a igreja consagra diácono, ela tem visão de crescimento. Quando a igreja consagra diácono, ela sabe o que ela quer, ela sabe que precisa atender alguém, e alguém estava ali, eram as viúvas que estavam reclamando, mas muitas vezes tem outras pessoas que reclamam, e nós precisamos atender esses crentes que estão chegando nas igrejas e muitas vezes precisam de ajuda para dar os primeiros passos. Um homem de fé. Mas a segunda qualificação dada aqui, pelo capítulo 6 de Atos, cheio do Espírito Santo. Era uma qualificação também de Estevão. Era um homem extraordinário, um homem que tinha fé, um homem que era conduzido pelo Espírito de Deus. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas, quando nós permitimos que o Espírito de Deus nos eduque, porque nós, na verdade, somos muito mal educados para entrar na presença de Deus. Às vezes temos problemas e problemas escondidos, que isso é uma realidade do cristianismo desde que começou. Às vezes temos coisas internas que precisam ser reveladas e não revelamos. Então, meus queridos, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso foi uma qualificação extraordinária. E aquele homem realmente, mais tarde, nós vamos ver que ele vai desenvolver até a sua morte, ele testemunhou do Senhor. Queridos, como é bom deixar ou permitir que o Espírito de Deus fale ao nosso
os nossos corações, que o Espírito de Deus nos conduza, que Ele nos ensine mais da sua palavra, essa palavra que nunca esgota. Eu já li a Bíblia, estou lendo pela 9ª vez, estou terminando, mas cada momento eu encontro novidades extraordinárias. Isso porque o Espírito de Deus nos conduz, faz-nos ver, enxergar a essência desse Deus maravilhoso através da sua palavra. E em terceiro lugar, homem cheio da graça. Aí quando você entra no versículo 8, faço questão de ler para os irmãos. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Cheio da graça de Deus e do poder de Deus. O que nos chama a atenção desse tema tão extraordinário é que viva o poder de Deus. Eu quero acrescentar aqui, dizer, esteja vivendo o poder de Deus para transformar as vidas que estão ao seu lado. Eu tenho orado por famílias que o esposo é crente e a esposa não é. Ou a esposa é membro da igreja, o esposo ainda não é. E eu vejo a tristeza em um daqueles olhos. Porque é muito importante que o esposo e a esposa sejam membros da igreja, para que os filhos cresçam na presença de Deus, ouvindo os hinos, ouvindo a palavra de Deus, participando das orações, participando dos programas que a igreja tem, dentro da igreja e fora da igreja. Eu agora me lembro dos retiros que a nossa igreja sempre faz, agora não faz pela pandemia. E eu lembro daquelas crianças que se reúnem na piscina em uma alegria, parece até pardal quando estão nas árvores, assim 6 horas da tarde, com aquela cantoria bonita, as crianças, a alegria das crianças, e depois do retiro, quando chegam na igreja, a alegria deles em conversar uns com os outros e até os adultos, como foi bom aquele momento. A igreja tem muita coisa para oferecer aos membros, às famílias, e é preciso que esses pais, essas mães despertem, né, para entender que os seus adolescentes precisam de vida dos pais. Estevão era cheio da graça de Deus, era cheio do poder de Deus, e por isso ele foi um homem muito importante. Sejamos todos, irmãos, altamente importantes, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e cheio da graça e logo do poder de Deus. O poder de Deus, mas ele opera nos homens, né? Haja visto que a Bíblia está cheia de homens que fizeram prodígio e sinais, assim como Estevão. Os apóstolos também eram homens de oração. Quando chegamos no versículo, no ponto 4, e principalmente o versículo 4 também, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra, mas a oração ficou dentro. Eram homens de oração. Você é uma pessoa de oração? Você já parou para pensar e analisar quantas vezes Deus ouviu suas orações? E às vezes você não tem agradecido a Deus por isso. Deus tem abençoado o seu casamento, Deus tem abençoado o seu noivado, você que é noivo ou noiva. Você até que está esperando o seu casamento, mas Deus está trabalhando, continue orando. Você já imaginou aquele emprego que você não tinha, estava desempregado, e você orou, e através da oração apareceu aquele emprego e até hoje ele é seu? Olha, gente, são tantos momentos na saúde que às vezes estamos ao desespero e clamamos ao Senhor, e Ele então nos conforta, Ele então nos dá o alívio, nos dá até a cura. Isso é o poder da oração. A igreja primitiva, os apóstolos foram exemplos número 1 do poder da oração. Viva o poder de transformar, viva o poder de ter fé, o poder do Espírito Santo, o poder da graça de Deus que vem sobre nós, está à disposição nossa. E nós precisamos abençoar pessoas. As pessoas nos veem, olham para nós.
A igreja primitiva viu em Estevão. Às vezes nós estamos na igreja e não percebemos como estamos sendo olhados. Os nossos atos, as nossas palavras, os nossos testemunhos são muito importantes. Se eles forem ruins, com certeza a igreja também vê. Mas a igreja quer ver, na verdade, são coisas boas, positivas, coisas ou dons maravilhosos como Estevão e tantos outros apóstolos. Eu me lembro agora do apóstolo Pedro, que deu um trabalho danado a Jesus no tempo ali da discipulação, mas depois ele vai testemunhar e escrever suas cartas glorificando o nome de Deus. Queridos, pode ser que você ainda esteja nesse tempo dos trabalhos, dando trabalho às vezes à diretoria da igreja, os líderes da igreja, mas na verdade Deus te ama e quer transformar o seu coração em uma mulher ou um homem de Deus, para viver na presença de Deus. Como é bom a gente viver na presença de Deus. Nossos últimos domingos na igreja foram tão somente maravilhosos. Uma grande mensagem pelo pastor Vanderlei, que acalou os nossos corações. Domingo à noite, o último domingo, o pastor Albertino também trouxe uma excelente mensagem. E Deus tem falado ali, através dos hinos, das orações, através das mensagens. A primeira igreja batista em Mutondo, hoje em oração, hoje pregando a sua palavra, hoje viva, porque ela está no altar do Senhor. Ela te convida para que você esteja conosco. Que Deus então te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que Deus te dê muitas vitórias. É o desejo da primeira igreja batista em Mutondo. Eu quero orar por você, antes eu quero dar o endereço da igreja para você. Quando quiser nos visitar, e puder visitar, seja se você é idoso, já foi vacinado, ou está aguardando a segunda dose, termine isso e vá lá para o templo. Lá é que é muito bom. Essa mensagem online é boa? Não tem outra solução, mas o bom mesmo é estar ali olhando no rosto um dos outros, vendo o movimento da igreja, ouvindo as orações, ouvindo as mensagens, ouvindo as palavras tão gostosas dos irmãos. Que Deus então te abençoe. A igreja, Rua Guilherme Santos Andrade, número 428. É um bairro, é uma igreja no centro do bairro do Mutondo. O bairro do Mutondo é bem próximo do centro de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E você pode nos visitar, ouvir a palavra de Deus, consultar a palavra de Deus e ter essa consciência cristã que nós temos. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe muito. Vamos orar e após a oração estaremos encerrando. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, muito obrigado por esse momento de oração na Tua igreja. Muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Somos gratos e te pedimos que Tu abençoe poderosamente cada um desses lares. Nós oramos e te agradecemos e entregamos-nos em Tuas mãos para a glorificação do Teu nome. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.